Falaremos agora dos transtornos da área alimentar. Existem diferentes tipos de transtornos alimentares. Os mais comuns são anorexia nervosa. A anorexia se caracteriza pela obsessão do controle da quantidade de comida que se consome. Um de seus sintomas mais característicos é a distorção da imagem corporal. Pessoas que sofrem de anorexia restringem a ingestão de alimentos, fazendo dietas, jejuns e até mesmo exercícios físicos excessivos. Dificilmente comem e o pouco de alimento que ingerem lhes provoca uma intensa sensação de desconforto. Então, preste atenção nessa característica: distorção da imagem corporal. A anorexia, ela vem acompanhada dessa distorção. A pessoa se olha no espelho e não vê a sua imagem real. Ela vê sempre uma imagem distorcida para mais. Então, ainda que ela esteja magra, ela consegue se ver gorda, muito acima do peso. Então, esse transtorno vem acompanhado dessa distorção da própria imagem corporal, ok? Olha aí um exemplo. Nós temos uma pessoa magérrima se olhando no espelho e ocorrendo essa distorção. Ela se vê muito acima do seu peso real. Essa é uma imagem distorcida. Então, ocorre essa situação, essa busca pelo corpo ideal. Mas esse ideal é falso, não é real. Está só dentro da mente dela, mas dentro de uma visão irreal, uma visão distorcida. Porque sempre que ela se olhar no espelho, ela vai ver que não alcançou esse ideal. Ela não vai se ver como realmente é. E a coisa vai piorando, né? Então, há uma perda, inclusive, de saúde. Há uma deficiência em vários nutrientes básicos para a manutenção do organismo. Essa pessoa não vai se alimentar como deveria. Justamente porque há esse problema na sua consciência. Olha, eu estou acima do peso e estou comendo mais do que deveria, né? Eu devo restringir minha alimentação. Bulimia nervosa é um transtorno do comportamento alimentar, assim como a anorexia, caracterizado por padrões alimentares anormais, com episódios de ingestão de alimento em massa, seguido por manobras que procuram eliminar as calorias, como indução de vômitos, tomar um laxante. Após esses episódios, é comum que a pessoa se sinta triste, mal-humorada e tenha sentimentos de autocompaixão. Então, uma pessoa que tem a bulimia, ela tem um apetite voraz, ela vai ver a alimentação, ela vai ali comer, tentar satisfazer esse seu apetite. O problema é logo depois. Vem o sentimento de culpa e aí o desejo de lançar fora aquilo que comeu. Então ela vai usar alguns artifícios, a induzir vômito, tomar laxante, a fazer com que esse alimento não permaneça. E não permanecendo, não sendo feito todo aquele processo digestivo normal para que os nutrientes, as vitaminas sejam assimilados pelo organismo, então vem essa magreza, né? A pessoa não consegue manter o corpo normal, porque o seu organismo não extrai da sua alimentação os nutrientes e vitaminas como deveria. A passagem dessa alimentação pelo seu organismo é muito rápida. Ela vai dar um jeito de expeli-la rapidamente. Então, o processo não ocorre de forma normal e aí é comum essa magreza excessiva. Nós vemos aí alguns exemplos, né, de pessoas, inclusive o exemplo da pessoa normal, né, dentro de um processo normal,
e ela com o transtorno, né, com a bulimia. Então nós temos em cada uma dessas fotos os dois exemplos. A mesma pessoa normal e ela com o transtorno. Então veja a diferença aí dos corpos, né, o mal que a bulimia faz. Inclusive com a própria visão também. Não é algo tão caracterizado como na anorexia. Então a pessoa que consegue ver que está magra de fato, mas o problema é que ela, no processo de alimentação, ela quer se desfazer daquela alimentação. Ela se vê magra, mas acha que está muito bem magra, que esse é o ideal para ela, ok? Transtorno de compulsão alimentar periódica. Também faz parte dos transtornos dentro da área de alimentação. E é uma doença grave onde a pessoa consome com frequência grandes quantidades de alimentos. Só depois se dá conta de que perdeu completamente o controle durante a compulsão. Depois de comer em excesso, a pessoa se sente ansiosa e angustiada, e daí aparece a preocupação com o peso. Então, nesse caso aqui, a pessoa tem aquela compulsão alimentar, aquele desejo de comer e come, sem regra, sem medida, e após essa alimentação exagerada, sem controle, ela geralmente passa mal, e não somente porque o seu organismo estranha aquele volume tão grande de alimentos, mas também aqui do ponto de vista psicológico, ela se sente ansiosa, angustiada, porque ela sabe que está ganhando peso, ela sabe que está fora dos padrões normais de boa saúde, e isso a deixa angustiada, ansiosa, mas essa preocupação vai durar até a próxima compulsão, quando ela vai estar diante novamente de um alimento que a atrai, e ela entra nesse processo compulsivo de novo e vai se alimentar daquela maneira desregrada mais uma vez. Transtornos psicóticos são psicopatologias graves em que as pessoas perdem o contato com a realidade. Dois dos principais sintomas são os delírios e as alucinações. Os delírios são crenças falsas, como a ideia de que alguém está seguindo, né? Então essa pessoa sempre tem a impressão que alguém o está seguindo, está acompanhando onde ele vai. Já as alucinações são percepções falsas, tais como ouvir, ver, sentir algo que não existe. Então, os delírios é uma crença falsa. Eu creio em algo que não é real. Alguém está me perseguindo, alguém quer me matar, alguém tramou um complô contra mim. E já as alucinações, aí estão ligadas às percepções que eu tenho, né, que não são reais. Ouço vozes, vejo coisas que não são reais e sinto coisas que não existem. Ao contrário dos delírios, que são equívocos da realidade sobre algo existente ou um objeto, ou seja, uma distorção de um estímulo externo, as alucinações são totalmente inventadas pela mente e não são produto da distorção de nenhum objeto presente. Percebe-se algo sem levar em conta os estímulos externos. Então, os delírios é uma distorção. Eu vejo alguém, imagino que ele está me perseguindo. Eu vejo um grupo conversando, estão tramando um complô. Então é uma distorção de algo que está acontecendo. No caso das alucinações, são percepções totalmente falsas. Não existe o objeto presente, ou seja, eu não preciso ver a pessoa, mas aí eu consigo ouvir vozes, eu consigo ver coisas que são falsas, não são reais, né? No delírio eu vejo a pessoa e posso imaginar que está me perseguindo. Na alucinação eu vejo a pessoa, mas como alucinação, não é real, ela não está lá, e só na minha mente que ela se manifesta.
Por exemplo, ouvir vozes que saem de um plug. Os distúrbios psicóticos mais comuns são, então aí falando, distúrbios psicóticos, transtorno delirante ou paranoia. É um transtorno psicótico caracterizado por uma ou várias ideias delirantes. Então, é uma paranoia, porque eu estou delirando, ou são mais de é caracterizado por mais de um delírio ao mesmo tempo. Então nós temos isso em situações graves de transtorno. Então esse transtorno delirante realmente é uma manifestação grave. Estágios avançados da esquizofrenia são marcados por esse tipo de transtorno. As pessoas também com o uso de algumas substâncias muito fortes, alucinógenas, podem manifestar esse delírio de forma transitória. Olha bem, onde essas pessoas estão totalmente convencidas de coisas que não são verdadeiras. Por exemplo, que alguém lhes persegue para prejudicá-los. Também é uma característica muito evidente da esquizofrenia. E aí entramos de fato na esquizofrenia, que já falamos de algumas características. É um outro transtorno psicótico, mas nesse caso a pessoa sofre alucinações e pensamentos perturbantes que a isolam de atividades sociais. A esquizofrenia é uma doença muito grave, mas há tratamentos bastante eficazes para que esses pacientes possam desfrutar sua vida da melhor forma possível. A notícia ruim é que esse transtorno vai piorando com o tempo. Os medicamentos, os tratamentos buscam justamente retardar o progresso, a aceleração do transtorno. E aí com isso vão te dando alguma qualidade de vida. Mas a tendência é que esses transtornos vão piorando, vão surgindo surtos psicóticos, delírios, isso vai aumentando até lá na frente a perda quase que total da lucidez. Entramos então nos transtornos de personalidade. Nós falamos lá da bipolaridade, depressão, como transtornos de humor, da categoria de transtornos de humor. E aqui entramos em transtornos de personalidade. Muitas vezes parece parecido, né? Mas há uma diferença aí entre humor e personalidade. E é exatamente isso que vamos ver aqui. Um transtorno de personalidade é um padrão rígido e permanente no comportamento de uma pessoa que gera desconforto, dificuldades em seus relacionamentos e em tudo à sua volta. Os transtornos de personalidade começam na adolescência ou início da fase adulta. Os mais comuns, quais são? Transtorno de personalidade borderline, talvez seja o mais comum, o mais falado, principalmente porque traz um mal terrível, problemas de relacionamento, de convivência, suicídios. Então, talvez seja o mais evidenciado. O transtorno de personalidade borderline se caracteriza por uma personalidade fraca, que muda continuamente e duvida de tudo. Os momentos de calma podem se tornar instantaneamente momentos de raiva, ansiedade ou desespero. Muda a personalidade da pessoa de uma hora para outra. Estava ali calma, tranquila e daqui a pouco agressiva, violenta. Essas pessoas vivem suas emoções ao máximo. E seus relacionamentos amorosos são intensos, pois eles tendem a idolatrar a outra pessoa ao extremo. Então a pessoa que tem um transtorno borderline, ele se apega, se afeiçoa de uma forma muito intensa ao outro, de forma possessiva, e começa quase a idolatrar o outro. Não aceita com facilidade rompimentos. É muito comum quem tem um transtorno borderline, quando a pessoa tenta romper, ele perseguir
e até ir às vias de fato, como o homicídio, praticar o homicídio, porque ele não aceita a perda, né? Ele tem um sentimento de posse. Alguns de seus sintomas incluem uma raiva intensa, junto com a incapacidade de controlá-la, esforços frenéticos para evitar o abandono real ou imaginário, alternância entre extremos de idealização e desvalorização nas relações interpessoais, autoimagem instável e sentimentos crônicos de vazio. Ele sempre projeta alguma coisa no outro e tem uma expectativa que ele quer que seja cumprida ao máximo. São pessoas extremamente ciumentas, possessivas e que mudam rapidamente de personalidade. Esse sentimento de posse é muito evidenciado, a carência afetiva, a dependência do outro é muito evidenciada, e por isso ele não aceita rompimentos, desligamentos. É muito difícil um relacionamento com uma pessoa borderline ele terminar sem alguns problemas sérios, algumas situações extremas, ok? Entramos agora no transtorno de personalidade antissocial. Faz parte também do grupo de transtornos de personalidade. Então esse transtorno de personalidade antissocial, mais conhecido como psicopatia ou sociopatia, se caracteriza pela tendência de não interagir na sociedade. Os diferentes sintomas e comportamentos que caracterizam os TPAS incluem roubo, agressão, tendência à solidão, violência e mentiras. Uma pessoa que não consegue se adaptar no convívio social é uma pessoa individualista, que ele olha só o seu bem-estar e imagina que o mundo está contra ele, então ele também se revolta contra o mundo. Ele acha que aquilo que ele deseja ele pode lançar mão, ele acha que ele pode manipular, ele acha que ele pode tomar algo à força, ele vê toda a sociedade contra ele. Então essa é a sua maneira de revidar, mas tudo isso está na sua mente. É uma forma errada de ver as coisas, é uma interpretação errada do seu papel naquele convívio social, e por isso ele reage dessa forma. Além disso, as pessoas afetadas por esse transtorno tendem a serem tímidas, deprimidas ou depressivas e sentem ansiedade social devido ao medo de serem rejeitadas. Apesar disso, a terapia psicológica é muito eficaz no tratamento dos problemas de antissociais. Então é como eu te disse, muitas vezes é uma reação, é uma pessoa tímida, é uma pessoa que ao longo do seu desenvolvimento se sentia meio excluída dos grupos, uma pessoa que não soube interagir, entrosar com os outros, se sentia à margem dos relacionamentos sociais e de repente ela começa então a se revoltar contra isso. Essa é uma forma de reação que ela tem, e através de um bom acompanhamento psicológico, psicanalítico, nós conseguimos reestruturar cognitivamente essa pessoa novamente e ajustá-la no meio social, que é o propósito. Nós encerramos aqui então a nossa aula de Psicopatologias 2, complementando a de Psicopatologia 1 que vocês já tiveram. Então o nosso foco aqui nessa aula foi falar dos diversos transtornos, suas categorias, e você ter uma noção daquilo que é da nossa área, que envolve geralmente a cognição. Nós vamos trabalhar reestruturando cognitivamente a pessoa. Está ligado a traumas lá da infância ou até mesmo na fase adulta, como vimos, o estresse pós-traumático. Então, como nós fazemos para diferenciar isso? Você tem um transtorno que a causa foi fenomenal, ou seja, ocorreu um evento, um acontecimento que foi a causa,
trouxe como consequência um trauma. Esta é a nossa área de trabalho, a área emocional comportamental. Quando temos um transtorno cuja causa é de origem biológica ou genética, e aí biológica pode ser uma disfunção adquirida ao longo do desenvolvimento do indivíduo ou provocada até por uma lesão, mas é de âmbito médico. Então, se é biológico ou genético, ele já nasceu com uma disfunção ou com um problema genético, esta é a área médica. Então, neuro ou psiquiatra. Se o transtorno teve como causa um evento, que é o que nós chamamos de fenômeno, aconteceu um evento, um acontecimento traumático que marcou a sua vida e que a partir dali ele passou a ter um comportamento disfuncional. Neste caso, nossa área de atuação, área emocional comportamental, ok? Espero que tenham gostado da aula, ok? Nos vemos na próxima aula. Muito obrigado a todos.